pessoal. Nossa aula de hoje ela é muito importante. Na verdade, a gente vem trabalhando uma sequência de temas que, de uma certa forma, eles estão interligados. Primeiro, nós trabalhamos aí o tema que foi falando sobre a puberdade, né? Então, nós vimos todas as modificações que acontecem no organismo da menina e da menina, né, em relação à questão hormonal. Depois nós trabalhamos aí o sistema reprodutor feminino e o masculino. Vimos as suas características, as suas funções, o seu desenvolvimento. E em seguida nós trabalhamos o tema gravidez, né? E sobre esse tema, nós vimos todas as problemáticas que influem na vida da adolescente. E que em relação aos demais países da América Latina, o índice de gravidez no Brasil ele é muito maior. Tá? E quando nós comparamos com a taxa mundial, que é só de 46% mundial, no Brasil ele chega a 68,4%. Então, é muito maior. Hoje, a gente vai trabalhar esse tema, que é super atual, que são as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, vamos ler tudo que cerca esse conteúdo, tá? Então, primeiro, as infecções sexualmente transmissíveis, né, que são as ISTs, elas são causadas tanto por vírus, como também são causadas por bactérias e outros organismos, né? Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, seja ele oral, seja ele vaginal, anal. Isso, pessoal, acontece sem o uso do preservativo, que é a camisinha, seja ela a camisinha feminina ou a camisinha masculina. Então, sem o uso da camisinha feminina ou masculina, né, uma pessoa que ela esteja infectada, né, ela acaba transmitindo a doença. Então, a transmissão de uma IST, ela pode acontecer ainda de outras formas, que pode ser da mãe para a criança. Isso durante a gestação, também pode acontecer durante o parto, ou também pode acontecer durante a amamentação. E de uma maneira menos comum, as ISTs, elas também podem ser transmitidas por meio não sexual, né? Isso se dá pelo contato de mucosas, né? Ou pela pele, com secreções corporais contaminadas. O tratamento, né, das ISTs, na verdade, né, ela melhora a qualidade de vida e ela interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções, né? O atendimento e o diagnóstico do tratamento são gratuitos nos serviços de saúde pelo SUS, né? E o que seriam essas ISTs, né, na verdade? Então, essa terminologia que nós chamamos de infecção sexualmente transmissível, que é a IST, ela passou a ser adotada, né, em substituição da expressão, né, que eram doenças sexualmente transmissíveis, que era DST. Por que foi trocado esse nome, né? Porque destaca que a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem ter, né, sinais ou nenhum sintomas, né? Agora, se não tratadas adequadamente, elas podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte. E aí nós vamos ver aqui como é que essas ISTs, como é que elas se manifestam, né, dentro do organismo aqui. Então, as ISTs, elas podem se manifestar ocasionando vários problemas. Dentre eles, nós podemos citar aqui, ó, feridas, corrimentos, verrugas, né, essas verrugas que nós chamamos que são as verrugas anogenitais, que é na região do ânus, né, e na região genital. Ela pode provocar também uma dor pélvica, uma ardência a urinar, e ela também pode levar a lesões na pele e também pode ocasionar íngua, né? Nós vamos ver aqui alguns exemplos de DSTs. Então, nós temos aqui a herpes genital, que é um tipo, né, de infecção. Temos a sífilis, a gonorreia, temos a tricomoníase, o HIV, que é a AIDS, temos o HPV e temos também alguns tipos de hepatite, que são as hepatites virais, que são as hepatites B e as hepatites C, né? Na verdade, as ISTs, ela aparece principalmente no órgão genital, mas ela pode seguir também
aparecer em outras partes do corpo, como, por exemplo, elas podem aparecer na palma das mãos, podem aparecer nos olhos, também na língua, tá bom? Então, na verdade, o que, que acontece? O corpo, ele deve ser sempre observado durante a higiene pessoal, né? O que pode ajudar a identificar uma IST no estágio inicial. Então, sempre que se perceber algum sinal ou algum sintoma, deve-se procurar o serviço de saúde, independente de quando foi a última relação sexual. E quando indicada, também, que quando se for diagnosticada a doença, né, avisar ao parceiro sexual. E aí a gente vai ver, pessoal, que existem as três principais manifestações clínicas, né, da IST, que são os corrimentos, as verrugas, as feridas, e essas verrugas, como eu já falei, que são as verrugas anogenitais, tá bom? A respeito desses corrimentos, o que, que acontece aqui no corrimento? Esse corrimento ele pode aparecer no pênis, na vagina ou também no ânus, né, na região anal. Ele tem uma cor, né, que ele pode ser esbranquiçado, em alguns casos esverdeados ou amarelado. Essa questão dessa cor vai depender muito do tipo de ST, tá bom? Eles podem ter cheiro forte ou causar ainda coceiras na região, tá? Podem provocar dor ao urinar ou também pode provocar dores na hora da relação sexual. No caso das mulheres, quando é pouco corrimento, ele só é visto em exames ginecológicos. Daí a questão da importância de se procurar uma ajuda clínica, né? Podem se manifestar, no caso, quando é a doença que nós chamamos que é uma IST, que é a gonorreia, a clamídia e a tricomoníase, né? O que é importante aqui? O corrimento vaginal, ele é um sintoma muito comum e existe várias causas, na verdade, existem várias causas de corrimento, que muitas vezes não são classificadas ou consideradas, na verdade, como IST, como no caso que é a vaginose bacteriana e a candidíase vaginal. E vamos ver aqui a questão das feridas, né, que é um outro sintoma. Então, aonde que essas feridas vão aparecer? Então, elas aparecem nos órgãos genitais, ou também pode aparecer em qualquer parte do corpo. Muitas vezes elas podem causar dor e outras vezes não, vai depender muito do tipo de IST. Os tipos de feridas são muito variados e eles podem, né, se apresentar de várias formas, como vesículas, podem também aparecer como úlceras, às vezes simplesmente algumas manchas, né, e entre outras. Elas podem ser manifestações de algum tipo de doença nessas feridas, como no caso da sífilis, da herpes genital, do cancroide, né, que é o cancro mole, da dovanose e a linfogranuloma venéreo. Quanto a essas verrugas anogenitais, né, essas verrugas elas são causadas muito pelo papilomavírus, né, humano, que é o HPV, que elas podem aparecer em forma de couve-flor. E quando a infecção ela está bastante avançada. Em geral, essas feridas, né, em geral, elas não doem, mas podem ocorrer irritação e ainda podem acontecer coceiras, né? Além das ISTs que causam, né, esse corrimento, que causam essa ferida, verrugas, né, nos genitais, né, existe ainda as infecções causadas pelo HIV, né, e também as causadas pelo HTLV e pelas hepatites virais, como eu já falei, que é a hepatite B e a hepatite C, que são causadas por vírus, né? Esse tipo de infecção, ela tem sintomas e sinais também específicos. E a gente vai ver aqui algumas doenças doenças inflamatórias, né? Que é a doença inflamatória pélvica, que é chamada de DIP. Essa doença ela é uma outra forma de manifestação clínica das ISTs, né? Ela decorre de alguns tipos de infecções, que é da gonorreia e da clamídia, quando elas não são tratadas, né? Elas podem atingir os órgãos genitais internos, né? Da mulher, como no caso ela pode acometer o útero, as tubas uterinas, pode acometer os ovários, né? Causando uma série de infecções, né?
Então, algumas ISTs, elas podem também não apresentar alguns sinais nem sintomas, né, e não serem diagnosticadas e podem ser tratadas, né? Então, ela pode levar a graves complicações, como ela pode causar algum tipo de infertilidade, ainda podem causar câncer e levar até mesmo à morte se não forem tratadas. Por isso, é importante fazer exames laboratoriais, desculpa, para verificar se houve contato com alguma pessoa que tenha IST. Né? Então, após ter uma relação sexual desprotegida, que isso é sem o uso da camisinha masculina ou feminina, tá? Então, aqui, quando a gente trabalha essa questão dessas ISTs, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que são doenças que são muito contagiosas, que passam de uma pessoa para outra através das relações sexuais, certo? Que é o mais provável. A única forma que se tem de se proteger de uma infecção sexualmente transmissível é a utilização da camisinha, né? Da camisinha, ou ela masculina ou ela feminina, como a gente tratou nas outras aulas, né? Nós vimos vários métodos contraceptíveis, né? Vimos métodos de barreira, métodos hormonais, vimos os métodos cirúrgicos, mas os únicos que vão proteger contra uma gravidez e contra as infecções, né, sexualmente transmissíveis, é somente o uso da camisinha. Nenhum outro método ele vai funcionar. Não, e também a questão de, vou tomar um medicamento antes para não me contaminar. Não existe. Então, a única forma que se tem é ou não se ter relação sexual ou simplesmente utilizando a única forma que se tem, que é a camisinha, que é um método anticoncepcional de barreira, que nós trabalhamos, né, na aula anterior falando sobre todos esses métodos.